Ou seja, a função política da religião é que ela não se limita a dar um sentido a uma existência abstrata, de onde vim, para onde eu vou, quem sou, mas dar sentido à vida humana tal como ela é realmente vivida em sociedades concretas. Por que esses meus atributos pessoais de gênero, de raça, de etnia, de classe social, etc. Por que eu nasci assim? O que Deus quer de mim? Para onde que eu vou no final? Ora, ao dar resposta a essas perguntas, as religiões estão dizendo o que é a sociedade, como eu me situo dentro dela, como alguma coisa estabelecida, que não pode ser mudada. Então, as elaborações religiosas, elas devem dar uma resposta convincente sobre desigualdades, privilégios, injustiças, mas também sobre a origem, legitimidade das instituições, dos grupos, das pessoas. E aqui eu quero chamar a atenção, também seguindo sempre o meu mestre Bourdieu, é que a religião não é uma camuflagem ideológica de instituições ou de interesses de classe, como às vezes aparece num certo iluminismo, né? E que depois foi adotado por um marxismo vulgar também. A religião é uma invenção dos padres para enganar o pessoal mais simples, mais simplório, mais ignorante das coisas, que não tem as luzes da razão. Então se engana esse pessoal. E à medida em que a gente se torna mais capaz de entender a realidade, a gente abandona a religião. Não! As religiões são uma construção plausível. Elas só são aceitas porque elas correspondem a uma experiência vivida. Acho que aqui é a grande contribuição do Peter Berger, quando ele fala da plausibilidade das religiões. Você tem que ter uma correspondência entre a mensagem religiosa e a situação vivida para que essa mensagem religiosa se torne aceitável. Porque se alguém me fala alguma coisa que não corresponde à minha experiência vivida, eu posso achar até muito interessante. Quantas teorias religiosas, a gente que estuda um pouquinho a religião, a gente não ouve. E nem por isso vai se converter de uma para outra. Você pode ouvir uma teoria belíssima sobre a reencarnação e a vida futura e as vidas passadas e tudo mais, e nem por isso se converter ao espiritismo. Ou ouvir uma teoria importante sobre de como Deus beneficia e abençoa a quem faz isso ou aquilo, cumpre esses. E nem por isso você passa a cumprir aquilo, porque isso não corresponde com a nossa experiência vivida. Então, a elaboração religiosa, ela é plausível, na medida em que ela corresponde a essa experiência vivida. De modo que, e aqui eu estou chegando no X da questão, embora elas falem do absoluto, do cósmico, do sobrenatural, do transcendente, utilizem essas categorias etéreas. Marx, aliás, já tinha falado nisso na sua crítica filosófica à religião. As suas metáforas, de fato, se referem a relações sociais bem terrenas, que têm tudo a ver com alianças ou antagonismos entre grupos sociais, definindo a sua posição na hierarquia do poder. Em outras palavras, a religião, esqueci de passar aí, da camuflagem ideológica. Então, isso daqui, ela é extremamente eficaz para obter o consentimento do dominado à dominação. Uma vez admitida a sua definição do real como verdadeira, ela consegue interiorizá-la nas pessoas. Ou seja, as verdades religiosas, elas penetram a nossa consciência, passa a ser parte de nós, a moldar a nossa forma de pensamento e a nossa forma de comportamento.
Portanto, elas vão se inscrever nas consciências individuais e vão ser como se fossem naturais. Se tornam como que o arcabouço do pensamento e do comportamento daquele grupo. Então, realidades que só a fé permite perceber, mas que são essenciais para a produção de sentido, por exemplo, quando a gente pensa numa ideia de vida depois da morte. Tá? Ninguém pode dizer que já viu vida depois da morte. A fé permite perceber. Mas uma vez aceita, vida depois da morte, ou plano espiritual, ou céu, ou deuses, demônios, alma, né? Que só a fé permite ver, mas elas ganham status de uma realidade tão real quanto realidades sensíveis da vida cotidiana. Né? Quem tem fé de verdade não acredita, sabe. Né? Quem tem fé não, eu acredito que. Não, eu sei que. Né? Eu sei que Jesus está presente na hóstia consagrada. Eu sei que os santos no céu nos protegem. Eu sei que Deus manda seu anjo da guarda para nos proteger. Né? Quem de fato tem fé, isso é um saber, está sabido, está aí dentro. Né? E aí reside a força social da religião. Uma vez que essas realidades sobrenaturais são reais e verdadeiras, né, eu posso muito bem renunciar a bens terrenos para ganhar bens celestiais. E a história mostra, né, que muitas vezes essa renúncia, essa crença, em geral, ela funciona para manter a ordem estabelecida. Assim é. A ordem foi estabelecida por Deus, isso faz parte da natureza, assim é, e não vamos nos rebelar contra essa ordem. Em geral, é o que a religião faz. Mas em muitos casos, também em alguns casos, eu vou tratar isso daqui em seguida, ela pode se tornar uma força revolucionária. É o caso do profetismo. Então, a função política da religião. Hoje em dia, na sociologia, está muito em moda uma teoria do mercado da religião. Ou seja, as religiões estão competindo entre si para ver quem é que ganha mais adeptos, maior número de adeptos. Essa daí seria a lógica para perceber o movimento das religiões. Bom, é uma teoria que está aí, que faz sucesso e tudo mais, não vou negar, mas não é a minha. Eu gosto muito mais da linha que vem dos grandes clássicos, né? Durkheim, Weber e Marx. Né? Ou melhor dizendo, seria Marx, Durkheim e Weber, mas que vê na religião um sistema simbólico produtor de sentido para a vida social. E que a importância da religião não se mede pelo número de seus adeptos, e sim por sua capacidade de influir na forma e no rumo de uma determinada sociedade. Ou seja, o que torna a religião importante, né, dentro dessa perspectiva clássica, é se a religião é ou não é capaz de moldar uma sociedade. E não se ela tem muita gente praticando os seus cultos. A importância da religião poderia se medir na medida em que ela dá o clima moral de uma sociedade, né? Ou dizendo mais sofisticadamente, o seu ethos. Né? Se uma religião conforma o ethos, né, a maneira de ser, os valores, as normas, vamos dizer, o clima moral, a definição do bem e do mal de uma sociedade. Isso, então, o que realmente importa é se os membros dessa sociedade têm nas categorias religiosas, lembro, sagrado e profano, material e espiritual, eterno e temporal, o que é da terra, o que é do céu, os eixos organizadores do seu sistema de pensamento e da sua conduta moral. Isso é o que realmente importa, e não se a gente tem mais ou menos gente frequentando tal culto ou tal outro. Então, essa então seria
a força da religião. É claro que quando a gente pensa naqueles autores clássicos, eles tinham sob os olhos o modelo de sociedades com uma única religião dominante. Né? Mas podemos dizer que também nas sociedades pluralistas atuais, as diferentes religiões podem desempenhar a mesma função, desde que infundam em seus adeptos categorias religiosas equivalentes na função de eixos organizadores do pensamento. Né? Por exemplo, não importa muito se a vida depois da morte é entendida como uma vida eterna ou se é entendida como um período antes da reencarnação. O importante é que se acredite que existe uma vida depois da morte, que esta vida terrena não é a única. Ou que se acredite que, depois dessa vida terrena, mereceremos recompensas ou punições pelo que tivermos feito nessa vida terrena. Então a gente pode dizer, dentro de uma sociedade pluralista, nós vamos ter, na verdade, cada religião tem a sua versão, é que é claro que ela vai postular como verdadeira, para explicitar a realidade dessa crença. Mas que, na verdade, no fundo, as diversas religiões seriam diferentes versões para um mesmo conjunto fundamental de crenças. Então aqui a gente entra no caso mais próprio, né, da sociedade de classe. Sociedades estruturadas em classe, aí a religião desempenha a função propriamente política, que é legitimar o bem-estar das classes dominantes. Aqui tem uma frase do Weber que eu acho ótima, né? O rico não se contenta em ser rico. Ele quer ter certeza que ele é rico porque ele é abençoado por Deus, ele é virtuoso. Né? A riqueza deve ser vista por ele como um sinal de bênção, um sinal da virtude. E, por outro lado, ela deve compensar as classes dominadas com a promessa de uma outra forma de felicidade, normalmente numa vida depois da morte. Mas ela pode desempenhar também na sociedade de classe uma função de contestação ética da ordem estabelecida. É o caso, então, do profeta. O profeta, o Weber estudou bem, o Bourdieu também volta sobre esse tema. O profeta aparece normalmente nos momentos de crise social. É nesses momentos que ele cresce, que ele fala aquilo que o sacerdote, homem, da doutrina, da rotina, é incapaz de falar. Então ele vai dar o sentido para a crise, o sentido para a saída da crise, buscando uma ordem, outra ordem social e política. Ancorando-se em revelações divinas, ele coloca em questão os valores que sustentam a ordem social e traz novos valores, ou novos mesmo, ou mais frequentemente resgatados de um passado que tinha sido esquecido, ou tinha sido deixado de lado. E com esses outros valores ele vai instaurar uma nova ordem. O Pierre Bourdieu, na análise dele sobre o profeta, ele termina dizendo isso. Não existe, né? Quer dizer, toda revolução pressupõe o profetismo. Porque é preciso o profetismo abalar a antiga ordem e assentar as bases éticas para uma nova ordem. O que eu estou falando com tudo isso? É que a religião é fundamental para entendermos uma noção de uma ordem social que rege o comportamento de um determinado grupo. Né? Essa é a tese clássica. Aí a gente vai levantar o problema. Bom, mas e agora nas sociedades modernas, sociedades de mercado? Talvez eu não precise mais da religião. De fato, na sociedade de mercado, ninguém vai entender que é mais rico ou mais pobre porque foi mais ou menos abençoado por Deus. E sim, nós somos mais ricos ou mais pobres porque nossa posição no mercado favoreceu ganhar dinheiro ou não favoreceu ganhar dinheiro. Não é? Você não precisa mais de uma explicação extramundana, extramundo, extraeconômica
né, para saber por que existem essas diferenças. Né? Então, apesar disso, né, na sociedade de mercado, a religião ainda pode desempenhar essa função, né, vamos dizer, ela não é supérflua, porque ela pode ajudar a conquistar o consentimento das classes dominadas. Né. Ela é dispensável, né, ela não é indispensável, mas ela não é supérflua. Ela também, eu pensava aqui, por exemplo, no caso, uma classe dominante que não recorra, que não tenha nenhuma base ética para a sua dominação, né? Eu não estou dizendo aqui a base ética pode ser apenas religiosa, mas eu quero dizer, uma base ética, ela corre o risco de se tornar uma dominação cínica, né? Porque não obtém o consentimento dos dominados. E aí é uma dominação difícil, uma dominação econômica sim, mas atenção, porque isso daí pode sofrer uma contestação por não ter o consentimento. Mas na medida em que essa sociedade de mercado ela vai tornando a religião dispensável, nós vamos começar a ver então sociedades onde o processo, ou os processos, eu gosto de falar no plural, de secularização. Vejo aí como 3 processos diferentes. O processo de secularização no sentido de perda do controle político de instituições. O processo de desencantamento do mundo, de que fala Max Weber, que é onde o mundo, um processo que vai tirando a plausibilidade de realidades extramundanas ao mundo. Então, o desencantamento do mundo. E o processo, né, que a sociologia da religião francesa, né, do Gabriel Lebrun, lembrava, e que eu acho um conceito interessante, que saiu de moda em sociologia, mas eu gosto, que é o conceito de desafeição religiosa. Ou seja, as pessoas vão perdendo sua ligação com as instituições religiosas. Pois bem, secularização, desencantamento e desafeição podem vir juntos, como vieram em alguns casos na Europa, e podem vir separados. Né? Caso claro aqui do Brasil, né? Nós tivemos a separação igreja-estado, né? Portanto, houve a secularização dos cemitérios, secularização do casamento, secularização do registro civil, e não teve nem desencantamento, nem desafeição religiosa. O povo continuou sendo católico e continuou acreditando em toda essa parte de encanto do mundo. Pois bem, mas na medida em que esses processos vêm de desencantamento, desafeição e secularização, eles vão restringindo o âmbito de aceitação das verdades religiosas e da sua influência no comportamento social. O que acontece então? A religião deixa de ser a produtora e legitimadora do ethos. Ó. Passar aqui, né? Aqui. Então, ela vai deixando de ser a produtora e legitimadora do ethos e vê sua função social se reduzir à esfera privada e familiar. Eu acho que aqui também é uma contribuição do Peter Berger, que eu gosto muito. O que acontece nas sociedades modernas é que a religião, que antes tinha uma função social de legitimar, de garantir a ordem social, ela vai perdendo essa função e passa a ser uma função para dar sentido às biografias individuais. Ou seja, ela já não é mais uma religião capaz de orientar a vida da sociedade, mas ela é capaz de orientar o sentido da biografia, né, das pessoas. Né? Eu sou assim porque aconteceu tal coisa, tal milagre aconteceu, tal interferência divina, ou, como diz o pessoal do Nova Era, em tal momento eu fiz um salto quântico e mudei de condições, né? Ou em tal momento me aconteceu isso. Então, muda a sua biografia. Né? Então, é uma religião que já não influi mais na sociedade, embora continue influindo muito nos indivíduos.